santa, de estrelas brilhantes, a noite em que nasceu o Salvador. Estava o mundo submerso no pecado, até que Cristo na terra apareceu. O mundo viu a nova esperança renascerá, um novo amanhecer. Ajoelhai, ouvir a voz dos anjos, ó noite santa, em que Cristo nasceu, nos ensinou a amarmos uns aos outros. Sua lei é o amor, seu evangelho a paz. Libertará os escravos do pecado, e em seu nome a opressão cessará. Com alegria teu nome exaltaremos, em uma só voz declaramos: santo és, Cristo é o Senhor, pra sempre o louvaremos, sua glória e poder vamos proclamar. Cristo é o Senhor, pra sempre o louvaremos, sua glória e poder vamos proclamar. Sua glória e poder vamos proclamar. Gente querida, o Natal é uma das datas mais especiais para o cristianismo em toda a história. É um momento em que a gente é convidado a celebrar, a recordar do nascimento do nosso Salvador, a vinda dele a esse mundo e tudo que isso representa para a vida de todos nós. Por essa razão, nós preparamos esse especial de Natal para que você pudesse celebrar essa data com sentido, com significado, ao lado das pessoas que você ama, para que de alguma forma você possa também compartilhar esse conteúdo com pessoas que possam da mesma forma ter essa beleza desvendada ao seu coração, a beleza de Jesus,
aquele menino frágil que nasceu na manjedoura de Belém e que é o Salvador do mundo, que é o Redentor dos pecadores, que é aquele que traz sentido e propósito para a vida de todos nós. E eu quero marcar esse momento especial orando juntamente com você, convidando você a colocar todo o seu coração nesse domingo de Natal, elevado aos céus, elevado ao trono da graça de Deus, em gratidão por Jesus Cristo. Vamos fazer isso juntos? Pai Santo, nós te louvamos nesse domingo de Natal. Nós te agradecemos pelo grande presente que os céus nos deram, que o Senhor, com sua graça, nos concedeu, a vida do seu Filho amado, o nosso precioso Salvador, aquele que veio a esse mundo viver a vida que nós seríamos incapazes de viver por nós mesmos, aquele que veio a esse mundo receber a punição pelos nossos pecados em nosso lugar e nos oferecer vida, nos oferecer perdão, nos oferecer a justificação dos nossos pecados diante da Tua face, Senhor, diante da Tua presença. E nós te bendizemos por isso, nós te glorificamos e nós te pedimos, Senhor, nesse domingo, que seja para nós verdadeiramente um domingo de Natal, não apenas pela ocasião da data, mas por aquilo que pode acontecer na alma de todos nós, nesse encontro com a Tua palavra, nesse encontro com essas canções que exaltam a Cristo, que falam do Evangelho, e que isso, Senhor, seja cheio de significado e propósito para cada um de nós e para todos aqueles que tenham acesso a esse conteúdo. Que as famílias sejam abençoadas, que os lares sejam visitados por Tua graça. Essa é a nossa oração nesse domingo santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que fez a terra e os céus com o poder de sua palavra, reina com autoridade. O Deus que até os ventos lhe obedecem, uma palavra é suficiente para os mortos nada se compara, grande eu sou, és Senhor, te adoramos, todo-poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar, és Senhor, te adoramos, derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Jesus. Deixou a sua glória para carregar sobre seus ombros nossa culpa e transgressão. Jesus, exaltado sobre todos, nome sobre todo nome, só nele salvação.
Santo, Santo é o nosso Deus. Todos vão dizer em uma só voz que Ele é digno de louvor. Louva o Senhor com tudo que sou, que os céus se alegrem com meu louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Os povos se curvarão a Ele. Santo, Santo é o Senhor, e os céus o louvam para sempre. Santo, Santo é o Senhor. Todos vão dizer em uma só voz que Ele é digno de louvor. Louva o Senhor com tudo que sou, que os céus se alegrem com meu louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Um dia eu verei a glória do meu grande Deus. Um dia eu verei a glória do meu grande Deus. Um dia eu verei a glória do meu grande Deus. Um dia eu verei a glória do meu grande Deus. Louva o Senhor com tudo que sou, que os céus se alegrem com meu louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. A terra passará, teu amor não mudará.
dará por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar quem morto parecia estar. A escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar que era perdido, se encontra em ti, Jesus. Tu ergues o nosso olhar e nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Nossa afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos. Como te amamos,
coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Gente querida, eu espero que esse Natal esteja sendo muito feliz para você, para sua família, que seja um Natal de boas lembranças, de momentos alegres, de companhias especiais, como a gente costuma gostar de celebrar o Natal. Mas existe um fato sobre essa data que nós não podemos fingir que não é real. Com o passar dos anos, o Natal tem experimentado uma transformação de sentido para as pessoas. Talvez as pessoas pensem mais nessa data por conta do fim de ano, nas confraternizações, talvez pensem mais nessa data com a possibilidade das férias ou do descanso, dos momentos em família. Talvez pensem mais nessa data dando atenção ao apelo de consumo que o mercado faz tanto pra gente nessa época. Precisamos renovar o guarda-roupa, precisamos trocar presentes com pessoas que são queridas para nós. Fato é que muitas vezes e em muitos corações o sentido real do Natal tem sido perdido. E muitas vezes isso tem acontecido entre os próprios cristãos também. Então o meu desejo nesse momento é conversar um pouco com você para que a gente possa chegar à resposta de algumas perguntas que são importantes no dia de hoje. Por que que nós precisamos do Natal? Ou o que nós precisamos saber a respeito do Natal? O que existe de importante na mensagem que o Natal carrega? E em que sentido o Natal fala algo à minha vida? Em que sentido o Natal fala algo ao seu coração, ao seu cotidiano, à maneira como você tem conduzido os seus dias? E eu quero te convidar a pensar nessas perguntas juntamente comigo a partir de um texto muito conhecido da Bíblia que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, os 14 primeiros versículos. É uma forma muito singular como João começa a apresentação dele a respeito de Jesus, sem menção do seu nascimento ou sem menção da manjedoura, mas de uma forma que nos faz olhar para Jesus de modo muito significativo e importante nesse dia de hoje. Você vai acompanhar o texto, ele vai ser projetado aqui agora em sua tela e nós vamos ler a partir do verso 1, João dizendo assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto é fabuloso, não é? E ele está falando de algo ainda mais espetacular. Se você pudesse resumir a mensagem de João nesses primeiros 14 versículos do seu evangelho, você poderia resumir da seguinte forma: Deus não é indiferente a mim. Deus não é indiferente a nós. Queridos, ao ler o que João
traz aqui para nós como informação sobre Jesus, sobre a encarnação do eterno Filho de Deus, nós precisamos compreender que o Deus apresentado pela Bíblia não é uma divindade inacessível. Nós não precisamos pensar em Deus em termos distantes, muito isolado da nossa realidade de vida. O Deus apresentado pela Bíblia também não é um sádico que sente prazer no sofrimento humano. Não é isso que fica subentendido quando olhamos para esse texto de que aquele que é a luz dos homens veio para iluminar a humanidade, veio para os seus o rejeitaram, mas todos que o receberam juntamente com isso o direito de serem feitos filhos de Deus. Então não há um Deus que se assenta no trono dos céus e que olha para a nossa jornada de vida aqui e sente alguma espécie de prazer mórbido com as nossas dúvidas, as nossas crises, as nossas dores e o nosso sofrer. O Deus apresentado pela Bíblia não é uma força impessoal. E João começa o seu evangelho querendo deixar isso muito claro. Ao mesmo tempo que ele exalta a glória de Deus, ao mesmo tempo que ele exalta a eternidade de Cristo, não apenas como estando com Deus no princípio, e quando João fala aqui de princípio, ele não está apenas falando do início da criação de todas as coisas, mas é uma palavra que João usa para descrever a própria eternidade. Então ele diz aqui que Jesus não estava apenas com Deus na eternidade, mas que ele próprio é Deus. E nós vemos isso muito no Evangelho de João, uma apresentação sublime da Trindade. Esse Deus que é um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. E aqui nós estamos vendo o Evangelho falando do Deus Filho, que é o Deus Criador, a palavra que deu origem à vida, à criação de todas as coisas, como sendo o Verbo que se fez carne. O Deus que se tornou o homem, que veio para próximo de nós, porque Deus não é apenas um poder impessoal, Deus tem um rosto. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz que Jesus é esse rosto de Deus. Ele diz, Jesus é a imagem do Deus invisível. Queridos, Deus em Cristo entrou no mundo, entrou na história, entrou no tempo e no espaço. Ele se relacionou com uma cultura, falou um idioma, se vestiu como as demais pessoas daquele tempo. E essa é para nós também a síntese do que o Natal significa. Deus em Cristo entra na nossa história. Entra em definitivo na nossa história. Deus, através de Jesus, se permite viver conosco e nos oferece a possibilidade de uma nova vida com Ele. Eu me lembro das palavras de Leonardo Boff, que escreveu certa vez dizendo o seguinte: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei acredita que é um Deus, mas apenas Deus quis ser menino. Essa intenção do Deus Filho tornar-se homem, se tornar alguém como você e como eu, para ser o nosso perfeito Salvador, para ser o nosso Redentor, e ao vir a esse mundo, morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia por nós, nos oferecer a possibilidade de uma vida completamente diferente, uma vida completamente nova. Por isso, o Natal não é apenas a celebração do nascimento de Cristo. E é uma mensagem importante que, infelizmente, muita gente tem perdido, tem esquecido, tem deixado de considerar. Mas o Natal não celebra apenas o nascimento de Cristo, mas é também a celebração do nosso novo nascimento para uma nova vida com Cristo, que só foi possível porque um dia Deus decidiu vir a esse mundo, visitar esse mundo de pecado, para restaurar e resgatar a você e também a mim. E a pergunta que eu queria responder nesse domingo de Natal, através da palavra de Deus, é: quais são os efeitos dessa nova vida que Jesus veio trazer em nós? Quais são os efeitos práticos dessa nova vida? Lembra que eu disse que a mensagem do Natal precisa encontrar uma conexão com a nossa vida prática, com aquilo que nós fazemos, com a maneira como discernimos a nossa própria história. Então, quais são os efeitos dessa nova vida em nós? Eu tenho algumas respostas para essa pergunta. Na verdade, são 4 breves respostas e eu queria que você prestasse atenção nisso comigo. Primeiro, nós temos a possibilidade de viver aquilo que eu chamaria de uma vida de luz.
Afinal, antes de termos um relacionamento com Jesus, a maneira como a Bíblia descreve a caminhada da humanidade sem Cristo é retratar uma humanidade trilhando um caminho de escuridão com relação a Deus. Nós estávamos separados de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses que eu citei há pouco, diz também que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. Ou seja, havia uma realidade de trevas, havia uma realidade de escuridão, de desorientação, de incapacidade de enxergarmos a Deus, a glória dele, a beleza dele, a sublimidade do caminho que ele tem para cada um de nós. E Cristo fez o resgate e o transporte de uma condição de trevas para uma condição de total luz, o reino do seu amor. Paulo também, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mais uma vez, o que a Bíblia está dizendo? Deus revelou-se. Deus trouxe iluminação de modo que nós pudéssemos ver a sua própria glória eterna quando olhássemos para a face de Cristo, porque antes o que havia? Escuridão, desorientação. E hoje, queridos, isso significa dizer que nós temos a possibilidade de desfrutar de uma vida que é iluminada por Cristo. Nós não precisamos mais andar em trevas desorientadoras. Nós lidamos ainda com as nossas dúvidas, nós lidamos ainda com os nossos dias de angústia, nós lidamos ainda com os nossos medos e com as perplexidades do viver, mas nós não andamos em trevas, porque aquele que é a verdadeira luz é o nosso Senhor, veio por nós, vive conosco e ilumina as nossas vidas. Quando olhamos para Cristo, temos luz suficiente para a jornada da nossa vida. Há um segundo aspecto, há um segundo impacto que essa mensagem do Natal nos traz quando fala da nova vida que nos foi oferecida com a vida de Cristo. É uma vida também de perdão. Aquele que nasceu numa manjedoura veio ao mundo para render a vida numa cruz. E lá, naquela cruz, Jesus assumiu cada um dos nossos pecados como sendo dele e foi então castigado em nosso lugar. O justo pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 7, diz: nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, com as abundantes riquezas da graça de Deus. Queridos, hoje, nesse domingo, homens e mulheres como você e como eu podem celebrar, se vivem em Cristo, podem celebrar o Natal com alegria, pois têm a garantia do perdão dos seus pecados. Por quê? Porque são merecedores de perdão? Porque de alguma forma Deus olhou desde toda a eternidade e viu que aquelas pessoas perdoadas eram de fato pessoas merecedoras de perdão, que tinham algo diferente das demais pessoas da raça humana, que fizesse com que Deus olhasse para elas de modo especial, cativante? Certamente não. Elas receberam perdão a despeito dos seus deméritos e receberam perdão porque depositaram a sua fé naquele que conquistou o perdão por elas. Essa é a grande beleza da mensagem do Natal. Quando nós não apenas somos informados sobre quem Jesus é, mas quando nós cremos no que Jesus veio fazer e entendemos que não foi para um grupo que não tem rosto ou que não tem nome, mas que foi sobretudo por mim. Foi por você, foi por cada um de nós. Por isso nós podemos, nesse Natal, celebrar a vida de perdão que recebemos. Não há mais culpa diante de Deus. Podemos caminhar em segurança, podemos caminhar em alegria, porque o perdão de Deus nos foi oferecido através de seu Filho Jesus.
E porque esse perdão nos foi oferecido por Jesus, há um terceiro impacto para a vida de todos nós, que essa nova vida que Cristo nos trouxe e oferece, que é uma vida agora de filhos e filhas de Deus. O próprio texto no Evangelho de João que nós lemos no capítulo 1, no verso 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é uma expressão muito necessária da nossa atenção aqui. Aqueles que creram no nome do Filho de Deus receberam então o direito de se tornarem filhos de Deus. Queridos, porque Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, foi possível a você e a mim nos tornarmos filhos de Deus. Porque por natureza, por condição natural de nascimento, nós éramos, como a Bíblia descreve, inimigos de Deus. Nós éramos, como Paulo escreve aos Efésios, merecedores da ira de Deus, porque éramos pecadores em rebelião contra aquele que nos criou para a sua glória, para amar a Ele e para viver a vida que Ele vive, que é uma vida de amor. E por causa de Cristo, nós temos uma herança incorruptível nos céus, que é garantida por Deus, por causa de Cristo, e só porque o Natal é verdadeiro, porque Jesus veio a esse mundo. Você e eu podemos olhar no rosto do Deus eterno, do Todo-Poderoso, do Criador de tudo que existe, do sustentador da criação, e chamá-lo não apenas de santo, de eterno, de todo-poderoso, de glorioso Deus, mas, sobretudo, chamá-lo de Pai. O nome que aprendemos a tratar Deus quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador é esse, Pai. Queridos, que transformação! De filhos da ira para filhos do amor de Deus. De inimigos de Deus para amigos amados de Deus. Nos foi possibilitada em Jesus, porque o Natal é verdadeiro, essa vida como filhos e filhas de Deus. E por fim, o quarto aspecto, a quarta implicação que essa nova vida que Jesus veio nos trazer realiza no nosso coração e na nossa história é que agora nós podemos desfrutar de uma vida com sentido. Aliás, essa é uma época do ano em que muitas pessoas costumam refletir sobre o valor de suas vidas, sobre a relevância de suas vidas, sobre o sentido de sua existência. Juntamente com o Natal, com a proximidade do final do ano, o início de um novo ano, e a pessoa faz então aquele check-up da sua vida, aquilo que realizou, aquilo que experimentou, aquilo que fez ou aquilo que deixou de fazer. É um exercício de colocar a vida na balança. E muitas vezes as pessoas se sentem em falta consigo mesmas. Muitas vezes elas refletem acerca de sua existência e pensam: eu tenho apenas sobrevivido. Levanto cedo, durmo tarde, trabalho muito, batalho por dinheiro, tento ter um pouco de alegria, um pouco de prazer, mas continuo sentindo um estranho vazio, muitas vezes dentro de mim. Mas essa não é a realidade dos cristãos. E por isso nós temos muita razão para festejar, para celebrar, para aproveitar o Natal nesse domingo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, diz assim: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é uma frase de muito impacto, que poderia ser dita por qualquer verdadeiro discípulo de Jesus. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. O verdadeiro cristão é alguém que descobriu o sentido da vida ao ver-se tomado pela vida de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que encontrou o propósito de sua existência no fato de que Deus agora vive nele, vive com ele. Ele é companhia constante desse crente, desse cristão, preenchido do amor de Deus, preenchido com a paz de Deus, preenchido pela graça de Deus. Esse, queridos, é o verdadeiro sentido da nossa vida. Como será o seu Natal em 2023? Eu acho que você pode falar de muitas expectativas que tem, mas você não pode garantir nenhum cenário, não é verdade?
Aliás, você não pode garantir nenhum cenário dos dias que temos deste domingo para o próximo domingo, que é o primeiro domingo do ano de 2023. Você não tem certezas quanto aos seus dias e as coisas que podem acontecer na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Mas uma coisa você pode afirmar. Se você recebeu a Cristo, se Jesus é para você mais do que um frágil bebê que nasceu numa manjedoura em Belém, que se desenvolveu e se tornou um líder religioso muito importante, que foi perseguido pelos judeus, que foi perseguido pelo Império Romano e por conta de sua convicção com aquilo que falava, ele morreu numa cruz condenado pelos homens e pelas autoridades do seu tempo, sendo assim um exemplo para tantas pessoas ao redor do mundo, com a sua mensagem e com o seu testemunho. Se Jesus é para você mais do que isso, mas se ele é para você o Salvador que veio te resgatar, se ele é para você aquele que foi te colocar em segurança num relacionamento com o Deus Criador, se ele é para você aquele que te tornou um filho de Deus, uma filha de Deus, você pode dizer, a despeito do desconhecimento quanto ao futuro, quanto ao que te aguarda a vida amanhã, semana que vem ou no próximo ano, você pode dizer, eu tenho uma vida com sentido, eu tenho uma vida com propósito, porque eu descobri a razão de estar vivo. Eu vivo com Cristo e eu vivo para a glória de Cristo. E se Ele me der 12 horas de vida, 12 anos de vida ou muitas décadas ainda de vida, eu gastarei cada segundo dessa vida para ter Ele próximo de mim e viver para a sua glória, desfrutando do seu amor, desfrutando de sua paz e desfrutando de sua graça. Queridos, eu sei que esse pode ser apenas mais um Natal na sua vida, de muitos outros que você já experimentou até aqui. Talvez um Natal marcado por consumo, um Natal marcado por muita comida, um Natal marcado por eventos sociais importantes, mas ele não precisa ser mais do mesmo, uma vez que ele pode ser marcado também como um novo tempo em sua história. Eu acredito muito nisso que estou dizendo, que esse domingo pode ser a marca de um novo tempo de Deus na sua história. Talvez você já tenha experimentado a nova vida com Jesus há algum tempo. Você é um crente, você é um discípulo de Jesus, mas ainda assim talvez esteja sendo negligente em refletir sobre os impactos disso na sua vida diária. Você sabe que foi amado desde toda a eternidade, você sabe que Jesus te chamou para segui-lo, mas essa verdade tem se tornado distante no seu cotidiano e agora, domingo de Natal, pela graça de Deus, aprove que você estivesse diante desse vídeo, considerando essas palavras até aqui enquanto eu falo sobre elas. Eu tenho certeza que esse domingo pode ser diferente e, de fato, a marca de algo novo na sua vida, mesmo que você já seja um discípulo de Jesus. Ou talvez você me ouça até aqui, mas nunca viveu de verdade essa realidade. Para ser honesto consigo mesmo, você talvez nunca tenha sentido Deus tocando você. Você nunca sentiu Deus te convidando para, de fato, mudar a sua história, como parece que mudou a história de tanta gente quando você olha para o texto bíblico ou quando você escuta o relato de outros cristãos que você conhece. Seja qual for o seu cenário, seja em que cenário você estiver, como um discípulo de Jesus que eventualmente esteja negligenciando os impactos desse discipulado com Cristo na sua vida cotidiana, ou seja alguém que por causa do quanto Deus te ama, Ele permitiu que você ouvisse essa mensagem até aqui. Não há necessidade de você esperar nem um dia a mais sequer. Hoje pode ser, de fato, Natal em sua vida. Não porque é 25 de dezembro, mas porque a manjedoura pode ser o seu coração. O seu coração precisa ser o lugar em que Cristo nasce. O seu coração precisa ser a casa em que Cristo habita, que Ele comanda, que Ele se torna o rei, que Ele tem o controle sobre os caminhos e as decisões para te levar de fato a uma vida que tem mais sentido, a uma vida que é feliz e a uma vida que é segura. Eu quero orar mais uma vez com você nesse momento, pedindo para que pela bondade de Deus, o Natal não seja mais uma data, mas este Natal seja o significado de um verdadeiro Natal que promove que recomeço
na história de vida de cada um de nós e de maior comunhão e proximidade com Cristo, para a glória de Deus. Vamos fazer isso juntos? Se você puder, curve a sua cabeça onde você está e vamos falar com o Senhor. Meu Deus querido, nós te agradecemos pelo presente gracioso que é Cristo Jesus vindo ao mundo para salvar pecadores como nós. Sabemos, Senhor, que não temos méritos em nós mesmos. Não há nada, Senhor, na nossa própria vida que nos torne amáveis, aceitáveis, desejáveis aos teus olhos. No entanto, a Bíblia diz que desde toda a eternidade, antes de haver criação, o Senhor nos conheceu e o Senhor nos amou. O Senhor nos quis. O Senhor enviou o seu Filho a esse mundo para nos salvar, para nos tirar das trevas desorientadoras que nos impediam de ver ao Senhor e nos colocar em perpétua comunhão contigo, sabendo que o Senhor é o Deus vivo que transforma a nossa vida em verdadeira vida. Vida com propósito, com sentido, com relevância, com sabor, com beleza, com cor. Deus querido, eu te peço que para cada coração que se abriu neste domingo de Natal para ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo faça uma obra muito poderosa e muito bonita de transformação do interior, que aqueles que ouviram essa mensagem, que pertencem a ti, que confessaram o senhorio de Cristo, que confessam que o Senhor é o Salvador de suas vidas, que possam de fato desejar ardentemente a vida de discípulos, gente que entende que Cristo veio a esse mundo e que não está pendurado mais numa cruz inerte, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo e que vive conosco, que influencia diretamente a nossa vida, o que falamos, o que sentimos, o que pensamos, como agimos, e que o nosso desejo mais honesto, Senhor, mais verdadeiro, seja o de viver ao teu lado e para a tua glória. Mas eu oro também por esse, meu Deus, que talvez escute essa mensagem num domingo de Natal, ou ainda que numa outra data que o Senhor fez essa pessoa chegar até esta hora para ouvir essa mensagem, e que olha para dentro de si e percebe o vazio, percebe o desalento, percebe a ausência da esperança e da alegria, tem depositado sua confiança em coisas que são movediças, que se perdem, que, Senhor, tem perdido consistentemente a alegria, o prazer da vida. Eu peço, Deus, que sobre esse coração hoje seja Natal, seja dia do nascimento de uma nova vida, pela realidade da vinda de Jesus a esse mundo e pelo poder do Teu Espírito Santo, que seja um Natal de salvação, Senhor, de nova vida, de transformação, de perdão de pecados, de arrependimento de uma vida longe de Deus e da alegria de perceber-se abraçado pela Tua graça, acolhido em Teu amor. Faz assim, meu Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe muito você, que você perceba a graça de Deus, de fato, enchendo seu coração ao ponto de transbordar e alcançar gente muito amada por você, na sua casa, na sua realidade cotidiana. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos presencialmente no próximo domingo na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor.